Boa noite a todos. Alguém está aqui na nossa casa pela primeira vez? Seja bem-vinda. Hoje a nossa reflexão será sobre a parábola da ovelha perdida. Ela faz parte de uma trilogia, que é a dracma perdida. Dracma era uma moeda da época, o filho pródigo e a ovelha perdida. O que todas têm em comum? Qual era o ensinamento que Jesus queria nos passar quando nos disse essas parábolas? Era sobre a perda, a busca e o reencontro. Essa palestra foi baseada no livro Parábolas de Jesus. Para quem não leu ainda, é maravilhoso, vale a pena a leitura. A parábola de Jesus, da ovelha perdida, ela se encontra em dois evangelhos, o de Mateus e de Lucas. Vale a pena a gente ler, porque ele é curto, para a gente poder depois conversar melhor. No evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 1 a 7. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam: "Este recebe pecadores e come com eles." Jesus propôs-lhe esta parábola: "Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai em busca da que se havia perdido até achá-la? Quando a estiver achado, põe-na cheio de júbilo sobre os seus ombros, e chegando a casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz-lhes: Regozijai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento." E no Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 12 a 14, "Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? Se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija, mais por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim não é da vontade de nosso Pai, que está nos céus, que pereça um só desses pequeninos." Então, o que nós conseguimos entender? A parábola é sobre um pastor que caminhava no deserto com as 100 ovelhas. Ele percebe que uma desaparece, porque ele sabe todas que estão com ele, todas são importantes para ele, e ele deixa as 99 em segurança, e elas obedientes ficam, e ele vai em busca da perdida. Quando ele a encontra, ele a carrega nos ombros, traz de volta e festeja. A Cléo trouxe numa palestra um exemplo que eu achei muito interessante para a gente trazer aqui. Quem de vocês tem um animalzinho de estimação? Um gato, um cachorro, que é um familiar praticamente, né? Quase todo mundo. Agora imagina, uma janela ficou aberta, uma visita entrou, deixou a porta aberta, o bichinho escapa. É desesperador. Você manda mensagem nos grupos, você posta em rede social, você começa a procurar no bairro, deixa recados. E quando você encontra, você realmente festeja. Você comemora. Eu passei por isso. Quando eu nasci, tinha uma gatinha de 2 anos já em casa. Ela era bem mimada. Ela tinha música. Música. Eu não tive música, ela tinha música. E quando ela fez 18 anos, ela faleceu com 19. Então ela estava com quase 19. Nenhuma dessas de entrar com as compras em casa, porque a gente ganha no braço, mas não faz 2 viagens. Nessa, escapou da porta, a gente nem reparou. Quando a gente, cadê a Nina, vulgo, Ninosa princesa, menina do pai, que fazia parte da música, com melodia e tudo, nada da Nina, com quase 19 anos. A gente, meu Deus do céu, a gente ama essa gata, faz parte da família, viveu o tempo todo com a gente, cadê a gatinha? Vizinhos, porteiro, bairro, e nada de achar a gatinha. 3 dias depois, o porteiro liga que ele tinha visto um gatinho miando na garagem. A gente foi desesperado pra lá. Ela era toda branquinha, ela estava encardida, a bichinha. Mas recuperamos ela e foi a festa em casa. E ela pôde terminar o resto da vida dela, que a maquininha literalmente parou. Eu estava tão velhinha que parou. Mas a gente teve esse final junto com ela, porque o nosso desespero é ela agonizar e morrer sozinha, com tanto amor que ela foi criada, né? Então a gente consegue entender a felicidade do pastor ao reencontrar essa ovelha perdida. Eu quero trazer algumas perguntas. Sobre essa parábola, por que as ovelhas seguem o pastor? O que o pastor tem? O pastor tem umas virtudes que só ele tem. Ele vai trazer segurança, ele vai orientar, vai trazer proteção, bem-estar. E as ovelhas, por que as 99 ficaram esperando? Porque elas reconhecem essas virtudes.
Elas reconhecem a voz do pastor, né? E ele foi atrás da perdida por quê? Como eu disse, todas são importantes. Cada uma com seu valor, o pai conhece todas as ovelhas. E ele se felicita quando a que está perdida retorna, né? Agora eu quero fazer uma comparação sobre a ovelha perdida simbolizar nós e o pastor Jesus, né? Essa perda a gente pode explicar como os nossos erros, os nossos afastamentos do Pai. E sempre havendo essa felicidade quando nós nos recuperamos, quando nos arrependemos, quando buscamos o Pai novamente, né? Porque Deus tem um amor incondicional por nós. Ele é misericordioso. Então, Ele não quer que nós pereçamos, Ele não quer que nós soframos eternamente. Pelo contrário, Ele quer que a gente encontre esse arrependimento e o procure. E o amor de Deus é gratuito. A gente não precisa amar Ele de volta, Ele sempre vai nos amar, Ele sempre estará lá por nós, né? Eu quero citar duas questões do Livro dos Espíritos que eu acho que serão cabíveis aqui. É a questão 116. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, o espírito que está mais baixo grau do umbral, ele também será resgatado. Ele não vai ficar eternamente lá. E a outra questão é a 1007. Haverá espíritos que jamais se arrependem? Os espíritos respondem: existem aqueles cujo arrependimento é muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. Ou seja, faz parte da nossa evolução espiritual nos lapidarmos dessa forma. Pode demorar? Pode. A gente tem como exemplo o livro Regeneração. Vai dando fazer outra propaganda aqui das obras da casa. No livro Regeneração, o espírito ficou 4 décadas no mais baixo grau do umbral, sofrendo, agonizando. No momento que ele pediu ajuda, que ele se arrependeu, a espiritualidade ouviu. E ele foi amparado e foi dado o caminho que ele tinha que seguir, mas dependia dele. Ele tinha que pedir. Deus sempre está lá por nós. Nós nunca estamos sozinhos, abandonados, rejeitados. Isso não existe. Deus está lá. A gente pode não estar vendo, mas Deus está lá. Então a gente tem... Só que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então ele está lá a qualquer momento, porque o Pai quer nos puxar novamente para Ele. Mas esse passo tem que vir de nós. Então, como eu falei, Deus sempre está por nós. Você já escolheu estar com Deus hoje? O que a gente faz para estar com Deus? Porque a gente sabe que Ele está lá, milênios Deus está lá por nós. Mas e nós por Ele? Nossos sentimentos, nossas ações, nossas vibrações são nesse sentido? São buscando Deus, os ensinamentos de Jesus? Não importa quantas vezes nós nos afastemos, cometamos erros, Ele vai estar lá esperando de braços abertos. Outra comparação que eu gostaria de fazer agora é sobre, a gente tem falado bastante sobre essa questão de Jesus ser o pastor, nós sermos as ovelhas. De fato, os ensinamentos de Jesus são a nossa luz, é o que nos guia. Mas nós também podemos ser ovelhas para as outras pessoas. Perdão, nós podemos ser pastores para as outras pessoas, nós já somos as ovelhas de Jesus. Então, esse momento de pastores pode ser acolhendo uma pessoa, tirando a dor dessa pessoa, ensinando o caminho pelas leis de Jesus, acendendo a luz para que o outro possa enxergar. Isso dentro da família, dentro do trabalho, com os amigos, com pessoas desconhecidas, inclusive. Eu tenho uma história, eu até anotei, gente, dia 21/12/2022. Sabe aquele dia que a gente vai trabalhar na obrigação? Coloca a primeira roupa que acha no armário, o cabelo tá engrenhado, mas você tem que ir. Você passa o dia do trabalho cansado, não vejo a hora de chegar em casa. Eu entro no elevador, um senhorzinho fala assim: moça, eu posso te entregar o mercado? Olha, nunca tinha visto aquele senhor, mas os olhos dele me remetia o olhar do meu avô. Aquele olhar acolhedor, pai. Aí, tira do bolso, eu guardei o bilhete, gente. É uma mensagem sobre nós sermos a criação de Deus e que nós somos abençoados e devemos ser muito felizes. Ele desenhou até um coraçãozinho com amor. Gente, isso daqui mudou meu dia. Ele nem sabe que eu tenho guardado isso há quase 2 anos. Mas isso mudou meu dia. Ele foi o meu pastor naquele momento.
Inclusive, eu quero fazer até uma homenagem, um agradecimento aos psicólogos, porque eles têm esse papel de pastores, de resgate, de guia, de acolhimento, de apoio, em especial a Gláucia, que foi uma amiga e minha psicóloga, que desencarnou agora, dia 20 de julho, e que eu torço muito para que, neste momento, a espiritualidade a esteja acolhendo e que elas tenham a paz que ela merece, porque ela ajudou tantas pessoas, ela realmente foi ao meu resgate tantas vezes. Então essa é só minha homenagem e agradecimento a ela, né? Outro exemplo é quando a gente vem pela primeira vez aqui na nossa casa, se sente acolhido, passa pelos tratamentos, assiste a palestra, depois você vira para um amigo e fala: você já foi na nossa casa? O que você acha de ir lá comigo na próxima quarta? Convida esse amigo. Gente, nesse momento você foi pastor. Você se sentiu acolhida e passou adiante esse acolhimento também. Então, uma frase que eu queria falar, que está em João, capítulo 13, versículo 34. Amai uns aos outros como eu vos amei. Deus mandou Jesus aqui na Terra com N missões, mas uma delas foi nos ensinar o reino de Deus e nos ensinar a cuidar do próximo. Então, esse cuidar do próximo é o papel do pastor, de amparar, de acolher. Então, para finalizar, que eu achei também interessantíssima a frase que a Cléo trouxe na palestra dela: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está no Salmo 23, no primeiro versículo de Davi. O que eu quero passar para todos é que nós não estamos sozinhos. Deus sempre está com nós. Sempre, a todo momento. Nós nunca estamos esquecidos, nunca estamos desamparados. E o que Ele quer é que a gente chame-o, procure-o. Então, que assim como esse pastor da ovelha, que foi atrás dela, que buscou-a, que se felicitou quando a encontrou, que assim como essa ovelha, nós possamos também guiar um rebanho dentro dos ensinamentos de Jesus e socorrer e proteger aquela ovelha que, por alguma razão, desgarrou do nosso rebanho. É isso. Obrigada.